de agora está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio TV, do nosso portal Vitrine. É quarta-feira, dia 15 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. Participe da nossa live, deixe seu comentário e nós teremos o maior prazer em ter todos vocês. Muito bom dia, o pessoal do nosso Instagram, pessoal aqui na nossa live no Facebook, lá no nosso aplicativo, muita gente já conectada aqui. Muito obrigado pela audiência e o carinho de todos. Participe, compartilhe a nossa live, deixe seu comentário aqui, deixe o seu oi. E eu terei o maior prazer em ter todos vocês juntinho comigo aqui. Beleza, pessoal? Quarta-feira, já passou rápido, né? Feriado de terça-feira, passa rápido a semana, não é verdade? Então nós estamos aqui já ao vivo e vamos em frente. Vamos ver o que vem em destaque hoje aqui na nossa pauta desta quarta-feira, dia 15. Olha quais são os destaques. Câmara Municipal vota hoje mudança de nome do município para Estância Turística de Botucatu. Embraer abre curso gratuito com vagas e prova presencial em Botucatu. Facilpa mantém tradição e aposta em exposições que contam a história da região. Ato cívico e desfile na Mando de Barros marcaram os 171 anos de Botucatu. Justiça suspende decisão que determinava a contratação imediata de profissionais no HC de Botucatu. Lamentável isso, hein? Vieira culpa Gilmar Mendes e manobras por rejeição do relatório na CPI. Por que será, hein? Hein, Vieira? Por que será? CPI do crime organizado cai, mas ofensiva contra o STF cresce. Nós precisamos acabar com isso. Moraes manda a PF abrir inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o descondenado. Vai vendo, para eles pode tudo. Tudo isso a partir de agora está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine, e eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Iniciando a nossa edição desta quarta-feira, vamos ver o clima. Semana segue com tempo firme e sem chuva em Botucatu. Segundo a previsão do tempo, ela indica uma sequência de dias estáveis em Botucatu ao longo desta semana. O sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 16 graus nas primeiras horas do dia e a máxima de até 28 graus à tarde, mantendo o clima agradável e típico de outono. De acordo com dados do Undenfielder, a tendência é de tempo seco nos próximos dias, com volumes de chuva zerados e baixa probabilidade de precipitação. A mudança no tempo deve ocorrer apenas no próximo domingo, quando há previsão de retorno das chuvas na região. Vamos esperar para ver se vem, né, pessoal?
11 horas 31 minutos. Vamos ver o que vem na polícia. Colisão entre van escolar e carro deixa criança ferida aqui em Botucatu. Lamentável, hein? Foi agora de manhã, foi agorinha de pouco. Esta colisão entre uma van escolar e um carro foi registrada hoje, na manhã desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida João Batista Carnieto com a Rua Darciso Coneglian. De acordo com as informações apuradas, os veículos trafegavam pela via quando houve o impacto no cruzamento. A documentação de ambos estava regular, conforme verificado no local. Mas com a colisão, uma criança de 8 anos que estava na van escolar sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ela foi socorrida e encaminhada ao HC. Segundo as primeiras informações, a vítima apresentava escoriações na região do rosto e o seu estado de saúde é considerado leve. Equipes responsáveis foram acionadas para o atendimento da ocorrência e a realização dos procedimentos necessários. Agora a perícia, também esteve no local para fazer o levantamento técnico, que deve auxiliar assim na apuração das circunstâncias do acidente. As causas da colisão ainda serão investigadas. O caso reforça a importância da atenção redobrada de motoristas, especialmente em cruzamentos com grande fluxo de veículos, visando assim a segurança de todos, principalmente de crianças transportadas diariamente. Isso aqui é um caso em Botucatu que há muito tempo não tinha, problema com van escolar, mas tá aí, tem que prestar muita atenção. Aqui muita gente não respeita nada, viu, gente? Infelizmente, o trânsito de Botucatu é caótico, como sempre foi. Muita gente não respeita nada, não respeita a placa, não respeita sinalização nenhuma. E não é difícil, como já relatei várias vezes aqui, você cruzar com motorista, com um cachorro na mão, com o telefone na orelha, parado no meio da rua, conversando com o Zé, com a Maria, com o Pedro, com o João, com o Valério, no meio da rua. O pessoal não está nem aí. Mas, vamos lá, tem mais. GCM prende 6 pessoas por violência doméstica, somente em 5 dias. Segundo relatos da nossa GCM, ela prendeu 6 pessoas por envolvimento em casos de violência doméstica registrados entre os dias 10 e 14 de abril. Olha isso aqui. As ocorrências foram atendidas por equipes acionadas via Centro de Operações Integradas, o COI. De acordo com a GCM, os atendimentos envolveram diferentes situações, como agressões físicas contra companheiras e familiares, ameaças de morte, descumprimento de medida protetiva, além de casos de lesão corporal e danos patrimoniais. Em algumas ocorrências, havia também a presença de filhos menores expostos a situações de risco, o que é lamentável. Após diligências e abordagens, todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, onde as autoridades competentes ratificaram as prisões em flagrante, com base na Lei Maria da Penha e demais dispositivos legais. As vítimas receberam atendimento das equipes e, quando necessário, foram encaminhadas ao pronto-socorro para cuidados médicos. A nossa GCM destaca que a atuação rápida das equipes tem sido fundamental para coibir esse tipo de crime e reforça a importância das denúncias. Casos de violência doméstica podem ser comunicados pelos canais oficiais de atendimento, garantindo o sigilo
e proteção às vítimas. É um dado aí, fica alarmante, né? Olha, nesse curto espaço de tempo, todas essas prisões, o pessoal não tá nem aí, né? Eles não ligam mais para lei nenhuma, não é verdade, gente? Vamos falar o que é sério? Eles não ligam para nada mais. Esse pessoal que comete esse tipo de delito aí, eles não estão nem aí. Eles sabem que nesse país aqui não tem lei. Eles sabem que na maior parte, na audiência de custódia, todos eles vão para a rua. Hã? Não é verdade o que eu estou dizendo aqui? Na maior parte, todos eles chegou na audiência de custódia, seguindo aí os promotores, juízes, delegados, seguindo a lei aí, é obrigado a liberar o fulano, o ciclano. É por isso que tem que ser mudada essas leis aqui. Tem que acabar com essa lei de custódia. Não é verdade? Chega lá, foi sem querer, não sei o que lá, em qualquer coisa, papá, e pronto, vai liberado. Não pode ser assim, de jeito nenhum. 11h37. Câmara Municipal vota hoje a mudança do nome do município para a Estância Turística de Botucatu. Segundo as informações recebidas, a Câmara Municipal de Botucatu estará realizando hoje, quarta-feira, uma sessão ordinária especial em comemoração aos 171 anos do município. A solenidade contará com a participação da Academia Botucatuense de Letras e a apresentação da Banda Sinfônica Municipal. O principal item da pauta será a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2026, que adequa o nome oficial do município para a Estância Turística de Botucatu. A proposta será o primeiro projeto a ser discutido pelos vereadores na sessão. Na sequência, será debatido o projeto de Lei 26/2026, que revoga a Lei de número 6.445/2023, referente à doação de terreno do Distrito Industrial 4, Dr. Jairo Gabriel, para a empresa Solution Vet do Brasil Limitada. Também estão previstos projetos de iniciativa parlamentar, entre eles o Decreto Legislativo de número 3/2026, que concede o título de botucatuense emérito ao professor Benedito José Gamito, além do projeto de Lei 14/2026, que institui o programa Caldo do Bem no município. Além dos projetos, a sessão contará com análise de mais 20 proposituras, entre requerimentos e indicações. Durante o grande expediente, os parlamentares também poderão utilizar a tribuna para discutir temas de interesse público e apresentar demandas da população. Então é hoje à noite. Quem quiser acompanhar, tem os canais da nossa Câmara Municipal, pode ser presencialmente também, na Casa de Leis, e você fica aí à vontade, beleza? 11h39. A Embraer abre curso gratuito com vagas e prova presencial em Botucatu. Botucatu está entre as cidades contempladas com vagas no curso gratuito de auxiliar de produção aeronáutica oferecido pela Embraer. Ao todo, são 160 oportunidades distribuídas também entre São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e São Manuel. A formação será realizada em parceria com o Senai, com início previsto para o dia 18 de maio. As aulas serão oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite. Olha aí, os 3 períodos. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e formação técnica ou profissionalizante em áreas industriais, como mecânica, elétrica, eletromecânica, mecatrônica ou automação. Outro requisito é não ter trabalhado anteriormente na Embraer. As inscrições são limitadas.
Apenas os primeiros 800 candidatos que atenderem aos requisitos avançam para a próxima etapa. Elas devem ser feitas de forma online através do site. Os candidatos selecionados farão prova presencial marcada para o dia 25 de abril em São José dos Campos e dia 26 de abril aqui em Botucatu, reforçando o papel da cidade no processo seletivo. A avaliação inclui raciocínio lógico e alinhamento com conceitos de segurança, qualidade e eficiência. A formação é totalmente gratuita, mas despesas com transporte e alimentação ficam por conta dos participantes. Do total de vagas, 30% são reservadas para grupos sociais, melhor dizendo, subrepresentados, como mulheres, pessoas com mais de 50 anos e pessoas pretas e pardas. O objetivo é preparar profissionais para oportunidades no setor aeronáutico. Então tá aí, se você se encaixa e quer fazer a sua inscrição, é só entrar no site da empresa e tá lá, para que você faça a sua inscrição no curso, é gratuito, como foi dito aqui, você aí, né, mantendo todos os quesitos que foram requisitados, você estará aí podendo fazer parte desse concurso, não é verdade? Então tá aí, tá dado o recadinho aí da nossa Embraer. 11h43. A Facilpa vem aí, gente, e ela mantém a tradição e aposta em exposições que contam a história da região, na minha querida terra natal, Lençóis Paulista. Facilpa 2026 segue preservando sua essência e reforça isso com uma ampla programação de exposições na edição deste ano, aqui em Lençóis Paulista. Mesmo com grandes shows, rodeio de alto nível, praça de alimentação completa e estrutura considerada referência na região, a feira mantém como destaque suas origens, as exposições que representam diferentes setores da economia. Quer ver? Olha só a programação aqui, pessoal. Facilpa 2026. Olha só, de 24 de abril a 3 de maio, comércio e indústria. Os pássaros serão exibidos de 24 a 3 de maio também. Carros antigos, de 26 de abril a partir das 9 horas. Ovinos, de 28 a 3 de maio. Cavalos manga larga, novidade este ano, hein? De 30 de abril a 3 de maio. Cães, de 3 de maio a partir das 9 horas. Pôneis, de 23 a 26 de abril, né? E a Fazendinha U, que é uma das atrações também da feira, será de 24 de abril a 3 de maio. Então tá aí a programação da Facilpa, aquilo. O pessoal todo da região, todo mundo já conhece aqui, né? Uma belíssima feira, muito bem organizada e com muitas atrações. Serão vários shows diversos, né, durante toda a programação da Facilpa. 11h45. O ato cívico e o desfile na Mando de Barros marcaram os 171 anos de Botucatu. Segundo informações da Prefeitura, foi realizado na manhã desta terça-feira o ato cívico em comemoração aos 171 anos de Botucatu. A cerimônia ocorreu em frente ao Paço Municipal na Praça Pedro Torres. O evento contou com o discurso do prefeito Fábio Leite e a presença de autoridades municipais. Também estiveram representantes do tiro de guerra, grupo de escoteiros, banda sinfônica municipal e público em geral. Logo na sequência, teve início o tradicional desfile cívico, reunindo mais de 50 instituições, entre escolas municipais e particulares, projetos, entidades do município e forças de segurança.
O desfile começou às 9 horas, com o palanque oficial instalado em frente à Praça Emílio Peduti, a Praça do Bosque. A concentração foi organizada entre as ruas Prefeito Tonico de Barros e Major Leônidas Cardoso, com dispersão no cruzamento com a Siqueira Campos até a Coronel Fonseca. O tiro de guerra 02048 abriu o desfile, seguido pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e o SAMU. Logo na sequência participaram a Banda Sinfônica Municipal, escolas e demais entidades do município. De fato, foi um belo evento, né? Realizado na manhã de ontem, e a gente pôde acompanhar aí muita coisa legal, não é verdade? A gente foi postando ao longo do dia, muita gente aí agradecendo, foi muito bacana. Olha aqui, meu querido Zap, tá aqui no nosso Instagram. Bom dia, Zap, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela audiência aqui de sempre. Eu não sei como está a minha transmissão aí no Facebook, viu, pessoal? Mas qualquer coisa vocês me avisam aqui, tá? Se tiver alguma falha, estiver travando aí, vocês me dão um alôzinho aqui. Tem muita gente que fica conectado, né? Mas não deixa nenhum comentário, eu não posso saber se vocês estão, quem está aí também. Beleza? 11 horas 48 minutos. A Justiça suspendeu a decisão que determinava a contratação imediata de profissionais aqui no HC em Botucatu. Lamentável isso, hein? O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região suspendeu a liminar que obrigava o HC de Botucatu a contratar de forma imediata profissionais de enfermagem. A decisão anterior, proferida pela Vara do Trabalho de Bauru em março, havia determinado a medida após investigação do Ministério Público do Trabalho apontar déficit no quadro de funcionários. Pelo entendimento agora suspenso, o hospital deveria admitir 568 enfermeiros e 999 técnicos e auxiliares de enfermagem, sob pena de multa diária de R$ 2.000. O HC recorreu, alegando limitações orçamentárias e administrativas por se tratar de uma autarquia estadual. Ao analisar o recurso, o desembargador entendeu que a Justiça do Trabalho não tem competência para impor contratações em larga escala em uma autarquia, por envolver impacto direto no orçamento público e na autonomia administrativa do Estado. Com a nova decisão, tanto a obrigação de contratação quanto a ampliação da multa ficam suspensas até o julgamento definitivo do mérito pelo tribunal. Se ele não tem competência para fazer isso aqui, por que é feito? É isso que eu não consigo entender. Vem aqui o Ministério do Trabalho. É obrigado a pôr porque está faltando, não tem gente para trabalhar, o pessoal que está na ativa está sobrecarregado. Aí vem uma coisa que fala que eles não têm autonomia para isso. Então, por que o Ministério do Trabalho veio aqui e fez todo esse trabalho? Levantou tudo isso aqui em Botucatu? Fez tudo isso aqui, a gente publicou, um monte de gente publicou, um monte de gente mandando mensagem. Se agora teria condições de arrumar, de participar de um concurso desse para poder ser efetivado. Aí entra com o recurso e vai tudo por água abaixo. E por que deixam fazer isso aí? Eu não consigo entender, gente. Né? Vem um, fala uma coisa, vem o outro, derruba tudo a liminar. Eu não consigo entender isso aí. De fato, passa longe do meu entendimento. Um manda, o outro desmanda. O outro manda, o outro desmanda. Isso aqui é uma vergonha nesse país aqui.
Olha aqui, meu querido amigo Heitor Bergamo. No Facebook está tudo bem, show de bola. Bom dia, Valério. Bom dia, Heitor. Obrigado pela sua participação aqui. E o Heitor também agora faz parte aqui do nosso jornalismo com Bola na Rede News. Já, hein, pessoal? Você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no esporte com o meu querido Heitor Bergamo. Claro, todos os dias nos informando. E também temos hoje o início aqui, né, de um negócio, de mais um quadro no nosso jornal muito legal. Você fica aqui e me acompanhe, beleza? Muito bom dia, minha querida Bia Pacola, lá em Lençóis Paulista. Tá mandando um bom dia. A Bia faz cílio, sabe aqueles negócios que a mulher faz, aquele cílio, aumentar o cílio, aquela uma que não tem? Pensa numa profissional, hein? Bom dia, Bia, bom dia ao meu querido Tiaguinho, um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência, querida. Seja bem-vinda. 11h52 aqui no estúdio. Olha só, Vieira culpa Gilmar Mendes e manobras por rejeição do relatório na CPI. O que eu disse ontem para vocês? Você acha que vão deixar passar isso aqui? Pedir o impeachment justo desses caras aqui ainda? Matéria de Alan Cardoso, da CNN Brasil, Thaisa Medeiros, da CNN Brasil, São Paulo e Brasília. Segundo eles, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, culpou o ministro do STF, Gilmar Mendes, e manobras políticas do governo pela rejeição do relatório final da CPI, que propôs indiciar ministros da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Seria demais, né? É que eu falei ontem, seria uma grande luz no fundo do túnel, mas ele foi... Olha quem que ele foi pedir o impeachment aqui, ô senador. O modus operandi de Gilmar é uma ameaça e que interfere diretamente na votação da CPI, afirmou Vieira. Abre aspas. A gente teve uma interferência direta, a troca de integrantes para conseguir um quórum de rejeição. Fecha aspas. A CPI rejeitou nesta terça-feira, por 6 votos contra 4 a favor, o relatório final apresentado por Vieira, que indiciava por crimes de responsabilidade os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E quem foi que está pedindo para cancelar tudo aí? Quem foi que fez a manobra? Gilmar Mendes. Um tapa o buraco do outro, gente. Vai. Antes da votação, o colegiado teve trocas na sua composição. Com as mudanças, aliados do governo que eram suplentes também passaram a ocupar vagas de titulares e foram orientados, quer dizer, faz o que eu estou mandando, a votar pela rejeição do relatório. A reunião desta terça é a última do colegiado. Com 4 meses de duração, a CPI mirava a prorrogação por mais 60 dias, mas não recebeu o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A CNN Brasil procurou o ministro Gilmar Mendes, mas não obteve retorno até a publicação desse texto. E o relatório de Vieira, com 221 páginas, o parecer do relator mirou principalmente condutas de ministros do Supremo. Para os 3 ministros do STF, Vieira atribuiu a conduta de, abre aspas, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, fecha aspas. No caso de Moraes e Toffoli, ele também aponta que os magistrados teriam atuado
em julgamentos quando em, abre aspas, estado de suspensão, fecha aspas. O senador, a tentativa foi viável, né? Não vamos tirar o mérito do que o senhor tentou fazer, mas justo contra esse pessoal aí, o senhor esquece e vai conseguir fazer alguma coisa nesse país, a não ser que você tenha todos os senadores, todos os deputados federais, todo esse pessoal, de que forma? Do seu lado. Para quê? Para que possa ser feito alguma coisa para derrubar de vez essa cambada aí. Do contrário, vocês podem fazer pedido, CPI, PL, o raio que o parta, que não vai ultrapassar. Se é contra o Moraes, o Toffoli defende. Se é contra o Toffoli, o Moraes defende. Se é contra os dois, Gilmar Mendes defende. E assim por diante. Então, a não ser que você tenha maioria total, né, juntar todos os senadores, entrarem com pedido e for para cima de tudo. Do contrário, é jogar a conversa fora, trabalho e tempo fora. Ainda mais contra esses caras aqui. Eles mandam no país, fazem e desfazem do jeito que querem e como querem. Não tem, o brasileiro está totalmente na mão desses 3, 4 aqui. Eles fazem, desfazem, mandam, e nós temos que pagar 514 deputados, 300 não sei quantos senadores, mais os toga preta. Aqui é só pagar. Retorno para o brasileiro, nenhum. Eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Não estou, né, senador? Não estou enganado. Para derrubar esses caras aqui, só se você conseguir os 300 e poucos senadores, vocês forem para cima com os deputados federais, se precisar dos deputados estaduais, tudo que tiver direito, vocês conseguirem juntar, porque senão vocês não vão derrubar esses 3, os 4 aí, são 4, né? Um protege o outro aí de tudo que vier por frente. Tá aí, né? Tem mais matéria sobre isso, aguenta aí. Olha aqui meu querido Anderson também conectado aqui no nosso Instagram. Obrigado, Anderson, seja bem-vindo. Vamos em frente. Olha aqui, ó. CPI do crime organizado caiu, mas ofensiva contra o STF cresce. Matéria de William Vac. Olha a colocação dele. Com a decisiva ajuda do governo, foi rejeitado o relatório final da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República. Mas o estrondo político ficou e é de grandes proporções. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, queria o indiciamento e processo de impeachment dos ministros e do Procurador-Geral da República por condutas enquadradas em crimes de responsabilidade. Não houve, porém, indiciamento de políticos e empresários alvos de várias investigações em relação ao crime organizado. É óbvio que o relatório final é uma peça política, dentro de um embate muito mais amplo entre os poderes da República. Embate que, no momento atual, é fortemente pautado não por decisões do Supremo a respeito disso ou daquilo, mas pela conduta individual dos integrantes que a CPI tentou indiciar. Aí está o estrondo político. A crise de credibilidade e legitimidade do STF transformou-se em um fator eleitoral de grande projeção. Com o Supremo poder do Supremo encarado por parte relevante dos eleitores como sufocante, injusto e inaceitável, a resposta de alguns ministros citados no relatório foi a de costume. Pelo menos
Sugeriu a cassação de autores do relatório pedindo indiciamento, dizendo que críticas ao Supremo são críticas à democracia. É o tipo é o tipo de argumento no embate político no qual a corte está envolvida que não cola mais. Foi a primeira vez que uma CPI tentou indiciar altas autoridades do judiciário devido exatamente ao contexto político. Ficou documentado o forte ímpeto de setores do Legislativo de ir para cima do STF. Isso deve aumentar depois das eleições. Assim disse o William Vac. Bela colocação, né, pessoal? Ele coloca muito bem essas coisas aqui e a gente sabe muito bem que contra principalmente esses 3 nomes aqui, né, do STF, pode esquecer que tudo que tentar fazer, um acoberta o outro e ponto. E fica vendo essa daqui. Prestem atenção nisso aqui. Olha só. Moraes manda a Polícia Federal abrir um inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia ao descondenado, o atual presidente. Matéria da CNN. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF abra um inquérito para apurar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu o crime de calúnia contra o presidente. A representação da PF cita uma publicação de Flávio nas redes sociais em que associa o petista com a imagem de Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, sendo preso e acompanhado do seguinte texto, abre aspas. Ele fala o nome do presidente, eu não falo. Presidente será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudulentas. Fecha aspas. Na decisão, Moraes menciona parecer favorável da PGR. São tudo colunha. Abre aspas. A providência pleiteada está amparada em publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de usuários, em que se atribui falsamente, de maneira pública e vexatória, fatos delituosos ao presidente da República, entre parênteses, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e fraudes eleitorais. Fecha aspas, diz a Procuradoria. Bom, pessoal, não sei se dentro desse texto aqui, alguma coisa aí pode ser que não tenha a ver, né? Mas do restante, no meu modo de entender, tem tudo a ver com o sujeito. O que vocês acham? Comigo, no meu modo de ver, tem tudo a ver. Porque só defende bandido. O povo brasileiro, que merece todo o respeito, que paga seus impostos, trabalha, só está faltando virar 24 horas por dia para pagar imposto por esse governo aí. Ou estou enganado aqui? Não temos mais saída, gente. Se ele tira dali, ele vem a público, né? Ele vai no público com tudo daquela panca e fala, eu vou eliminar o IPI, eu vou eliminar o CPMF, eu vou eliminar tudo que for de imposto nesse tal produto, para se vangloriar. Depois ele, né? Aí você pega nas mídias sociais, nos jornais, que ele pegou aquilo ali e jogou em outro produto. O brasileiro continua pagando do mesmo jeito. Isso aqui é só para campanha eleitoral. Eu vou tirar do diesel, da gasolina, vou tirar IPI, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Pessoal, já está no imposto de cigarro, de bebida, de comida, de um monte de lugar. É só para ele fazer boniteza em cima de um palanque.
Só para ele vir aí num púlpito e se declarar que ele está do lado do povo. Mas é tudo mentira. Isso é tudo mentira. No meu modo de ver, é tudo mentira. Porque se ele tivesse que terminar, ele não pegaria tudo que é cobrado ali e jogasse em outros produtos. É claro que ele não vai querer perder o dinheiro para fazer a campanha dele, né? Fundão eleitoral. O que vocês acham? Não vai, né? Então ele vem lá, porque eu vou cortar, eu vou zerar o IPI, ICMS, não sei o que lá. Ele catou tudo e jogou em outros produtos. É assim que tira? Se o brasileiro, aquele brasileiro que não consome o óleo diesel, que nem nós não consumimos, eu não tenho carro a diesel, eu aposto, eu não sei se a maioria aqui tem, o carro a diesel. Nós estamos pagando o imposto do diesel em outro produto que não tinha nada a ver com a gente. Essa é a manobra desse descondenado aí. Ele só gosta de aparecer. E por falar em aparecer, o negócio da PACA deu alguma coisa? Acho que não, né, gente? Acho que não vai dar nada. Será que vai dar alguma coisa? Você imagina se fosse qualquer um. Eu vou citar um nome aí que é mais perseguido do Brasil hoje. Vocês imaginam se é o Bolsonaro que come uma PACA? Nunca mais ele ia sair da cadeia. Como eles estão tentando fazer, né? Ele e a família toda. Enquanto o descondenado não pôr todos eles na cadeia, isso não vai cessar. Só vai cessar depois se ele não tiver mais um mandato aí. Não é verdade que eu estou dizendo? Isso é uma pouca vergonha nesse país aqui. Ninguém fala mais nada. Por que ninguém mais fala? Por que ninguém... E olha que eu procuro, hein? Por que ninguém mais fala do irmão dele, que roubou o INSS? Por que ninguém mais fala do filho dele que estava envolvido, recebendo dinheiro do Banco Master? Ninguém fala mais nada. O único que toma porrada aqui sou eu. Eu falo tudo que eu penso aqui na minha cabeça, que eu falo, é das coisas que eu acompanho. Para mim vem processo, vem isso, vem aquilo, eu estou pouco me lixando. Vocês entenderam? Estou pouco me lixando. Mas é cabuloso isso aqui nesse país, hein? Não é? Tem 4 lá que dão canetada a hora que quer. Tem mais um do outro lado, que também dá canetada. E o resto? Ainda mais vão tentar fazer um impeachment desses caras, pedir para tirar eles? Duvido, hein? Assim fosse, assim conseguissem, né, o brasileiro ia ter uma luz um pouquinho acima do fundo do túnel para acabar com essa pouca vergonha que nós temos aqui. 12h09. Vamos aos destaques dos principais jornais e sites do Brasil e do mundo. Olha a CNN, mais de 70% dos brasileiros sente alta nos preços dos alimentos, diz uma pesquisa. Mas tá aí para todo mundo. É o IPI, ICMS que ele tirou do diesel para fazer bonito na campanha política e jogou tudo aqui, ó. Caso Master. Polícia Federal encontra negociação para ataques de influenciadores ao Banco Central. Gilmar Mendes prepara... Olha isso aqui. Gilmar Mendes prepara ação contra relator da CPI do crime organizado. Ô, senador, se bobear, o senhor vai preso, hein? Trump ataca Papa Leão XIV e condena programa nuclear iraniano. Esse cara aqui tá fora da casinha de uma vez. Câmara dos Deputados aprova Odair Cunha para a vaga de ministro do TCU. Pergunta de que partido que ele é. APF, ex-presidente do INSS, responsabiliza Dataprev por fraudes. Ela sozinha ia roubar? Não ia, né? Caso o INSS ainda tem uma centena de materiais a serem analisados. Esquece, se tiver envolvido filho, irmão, parente, alguma coisa, esquece, que não vai mais nada para frente. Pesquisa. Governo do descondenado é desaprovado por 52%. A aprovação é de 43%. Pesquisa Quest. População não acredita mais no STF, que segue intocável, diz jurista.
Governo envia projeto do fim da escala 6x1 ao Congresso. Isso aqui é outra coisa aqui. E lá no R7, hein? Olha só, STF volta a analisar se justiça pode quebrar sigilo com base em buscas online. O que for contra eles está tudo contra. Senado inicia análise de Jorge Messias ao STF nesta quarta-feira. Proposta contra a escala 6x1 entra em análise na Câmara, com o apoio do relator. Ramagem pode ser extraditado por condenação no Brasil, mas asilo surge como obstáculo. Porque Alcolumbre não deve pautar cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que será? Gilmar Mendes planeja apresentar ação contra relator da CPI do crime por abuso de autoridade. Tem que rir, gente. Tem que rir, não tem outro jeito. O que bater lá, volta para trás. Na Agência Brasil, número de eleitores com mais de 60 anos cresceu 74%, aponta uma pesquisa. Mudanças aprovadas para o seguro-defeso previnem fraudes, diz relator. Eu não sei aonde que não tem fraude nesse país aqui, ainda mais com esses políticos que tem aí, com algumas exceções. Seleção brasileira feminina goleia a Zâmbia por 6x1 na FIFA Séries. Relatório final da CPI do crime organizado é rejeitado. E por aí vai, né, pessoal? Por aí vai. O que bater lá é o que eu digo. Se bateu num desses três que está lá dentro, mais do que aquele um que está fora lá, bateu nesses 4, volta tudo para trás. Ô, senador, cuidado, você pode ser caçado, perder seu mandato e ser preso, hein? Ou vocês tomam uma atitude em conjunto aí, ó, a vaca pode ir pro brecho. 12h13. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de esporte. Vamos lá. Vamos falar de esporte com o Bola na Rede News, do meu querido amigo Heitor Bergamo. Olha aí, seleção brasileira, goleada feminina. A seleção brasileira feminina atropelou a Zâmbia por 6x1 pela segunda rodada da FIFA Séries em Cuiabá. Gols de Vitória Calhau, Raíssa Bahia, primeiros delas com a amarelinha, e de Caroline e Angelina. Tem hora que some aqui, desculpa. Neymar em evolução, será? O craque segue evoluindo fisicamente e tenta convencer o técnico Ancelotti de que merece uma vaga na lista final para a Copa do Mundo 2026. Você acha que ele merece? Competições sul-americanas. Vexame do Vasco. O Cruz Maltino sofreu com o VAR e expulsões, levando a virada do Audax italiano por 2x1. Gols de Brenner para o Vasco aos 48 minutos e Fuentes aos 62 minutos e Trojaski de pênalti aos 86 minutos para o Audax italiano, em plena São Januário pela Sul-Americana. A torcida protestou muito após o apito final. Já o São Paulo bateu o Ringues por 2x0 ontem no Morumbi, com 2 golaços, hein? Mas 2 golaços mesmo. Luciano aos 8 minutos, uma ajeitada de peito de Caleri, e Luciano batendo de primeira, fazendo o primeiro gol, e depois o Arthur aos 55 minutos também, numa bela tabela, entrando na área e fazendo um belíssimo gol. O Santos está sob pressão, hein, pessoal? No dia do aniversário de 114 anos, o Peixe apenas empatou com o fraco Recoleta por 1x1,
Gols de Neymar de pênalti aos 4 minutos do primeiro tempo e Ortiz aos 46 minutos de pênalti, gerando críticas ao técnico Cuca e ao elenco pela falta de pontaria. E o Mirassol Internacional, em sua primeira partida oficial fora do Brasil, o Mirassol sentiu a altitude e perdeu para o LDU por 2-0. Gols de Quinones aos 6 minutos e José Quinteiro aos 34 minutos pela Libertadores. E o Mirassol ainda teve um jogador expulso, Oliveira, aos 82 minutos. Olha só. E hoje tem jogo dia 15. E os destaques da Libertadores. O Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica às 19 horas. Já o Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé às 21h30. O Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia às 21h30. Na Sul-Americana, o Racing enfrenta o Botafogo às 19 horas. Um jogo decisivo lá na Argentina. E a Copa do Mundo 2026? Polêmica nos preços. Um senador americano quer que a FIFA ajude nos custos de transporte após passagens de trem para o estádio Gillette Stadium subirem de $20 para $80 durante o Mundial. Vixe Maria, vai roubar lá nos quintos, hein? Mas tem acordo político? A FIFA discute com Donald Trump a suspensão de ações de imigração durante a Copa para evitar problemas com torcedores estrangeiros. E o caso Arboleda, alguém sabe? É sobre a Arboleda, que foi para o Equador sem avisar. O São Paulo esfriou a possibilidade de uma rescisão amigável com o Arboleda e aguarda o retorno do defensor ao Brasil para bater o martelo sobre o futuro do zagueiro. Que coisa, né? Quem que esperava isso aí, não, pessoal? Do Arboleda aí. O sujeito sumiu, meteu sebo nas canelas e desapareceu, não é verdade? Que coisa, hein? Lamentável. Vamos que vamos. Bastante comentário aqui, muito obrigado a todos aí, né? Muita gente assistindo aqui, mas muita gente não deixa, né? O comentário aqui, então eu não posso falar o comentário aqui, porque depois só a hora que termina o jornal que eu vou receber, a hora que fecha a edição aqui, recebe o número de pessoas que estavam conectadas aqui, né? Mas não tem problema não, mesmo assim um abraço a todos. Um abraço ao meu querido amigo e patrocinador Bruno Henrique Garieri de Luca, o Antônio Ferreira lá em Avaré, o Nivaldo Rodrigues, tem mais gente. O Bruno aqui, ó, falou em seguro. Falou em seguro, falou em Bruno, hein? Brunão aqui há muitos anos atendendo a nossa cidade de Botucatu, na Gardel Seguros, pessoal. Você precisou fazer seguro do seu automóvel, da sua casa, pode procurar o Brunão, tá aqui o telefone, passa aqui, quem não tiver pode me pedir aqui, que eu não tenha dúvida que eu irei passar o telefone do Brunão aqui, né? Beleza? Bem, pessoal, são 12 horas 20 minutos e nós vamos trazer o nosso novo quadro aqui dentro do nosso jornalismo. É o quadro Desperta Vendas, com o nosso querido Rodrigo Moura, que agora passa a fazer parte também aqui das nossas edições 2 vezes por semana. Isso mesmo, o Rodrigo, Rodrigo traz cada informação muito legal sobre vendas. Palestrante. Nosso querido Rodrigo ontem mandou um abraço para o aniversário de Botucatu. Nosso querido Heitor também ontem mandou um abraço à nossa cidade. Então, fechando o nosso jornal, quero agradecendo já a todos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E vamos então aqui ao nosso quadro Desperta Vendas com o nosso querido Rodrigo Moura.
Vamos lá, pessoal. Vou tirar a trilha aqui, fechar meu microfone. Vamos ao quadro Desperta Vendas. Olá, aqui quem fala com vocês é Rodrigo Moura, do Minuto aí Desperta Vendas. E olha só, eu quero falar com vocês, eu tenho aí anos nessa área, estudo todos os dias a área comportamental, a área de vendas e liderança. E eu quero falar logo de início para vocês, que o que eu ouço muito são pessoas dizendo, olha, fulano tem dom de vendas. Eu não sei o que você acredita ou não, mas depois coloca no comentário. Você acredita que as pessoas têm dom para as vendas ou não? E aí tá a minha opinião, tá? Minha opinião. Ninguém nasce com dom de ser médico, um dom de ser um excelente advogado, um dom de ser um excelente engenheiro. A pessoa pode nascer com uma aptidão, mas eu também não acredito que as pessoas nascem com um dom de vendas. Eu acredito que ela pode nascer um feeling, com uma aptidão, a criação que ela teve, talvez o pai foi um empreendedor, aprendeu a vender algo assim, mas eu acredito que vendas, acima de tudo, ela é treinamento, ela é constância, ela é dedicação. E o porquê que eu digo isso? Eu encontro hoje vendedores onde eles trabalham 10 anos nas vendas, 15 anos, eu atendo hoje pessoas que trabalham lá 25 anos com vendas. E aí eu pergunto, e aí você bate a meta? Bato, de vez em quando, assim, assado. Você supera as suas metas? Não, superar isso, aquilo, difícil. E aí eu pergunto para as pessoas, olha, você gostaria de ganhar mais com vendas? Você gostaria que a empresa ganhasse mais com vendas? A resposta são unânime. Sim, eu quero ganhar muito mais. Eu gostaria de ganhar o dobro, o triplo. Gostaria de ganhar 5, 6 vezes mais de vendas. Aí logo eu pergunto, olha, me mostra quem você segue aí no seu Instagram. Segue outras pessoas, natural, as pessoas aleatórias. E outro dia eu perguntei para uma pessoa, viu, você trabalha há 14 anos, gosta de vender? Gosto. Bate meta? Às vezes. Meta é fácil? Não, é difícil. Aí ela falou, olha, vendas eu aprendi no dia a dia, na raça, eu aprendi aqui, eu fui aprendendo pouco a pouco, né? E aí logo eu perguntei sobre as metas, o que ela queria ganhar mais, e ela falou que não lia, que não fazia um curso, que não fazia um treinamento, e aí eu falei para ela, pronto, tá aí. Exatamente por isso que você não ganha mais. Exatamente por isso que você não supera as suas metas todos os meses. Exatamente por isso que parece que chega ao final do mês, no dia 30, você está suando, está cansada, tem que correr atrás de bater metas. E na verdade hoje quem estuda, quem entende o conceito de vendas e se apaixona por essa profissão, ele faz a diferença. Faz a diferença o tanto de chegar, não mais no dia 30 a bater as suas metas, mas ele aprendeu como se faz. Chega uma hora que no dia 28 ele bateu as suas metas e está aliviado. Chega no dia, daqui a pouco 25 ele bateu as suas metas. Hoje eu tenho locais, eu tenho empresas, o qual chegam lá no dia 22 e o colaborador olha aliviado, fala, eu já bati as minhas metas. E do dia 22 ao dia 30, ele arrebenta nas vendas, porque ele fez a diferença. Mas essa pessoa dedicou, essa pessoa aprendeu, essa pessoa entendeu que vendas é o melhor negócio. Vendas, se você aprender a vender, você nunca vai depender nada de ninguém. Eu costumo dizer que hoje, se você pergunta para uma mãe, qual é o sonho para o seu filho? A mãe para na minha frente e fala, eu queria que meu filho fizesse a faculdade. Não sei, fosse médico, fosse engenheiro, fosse advogado, e fala as mais diversas profissões, né? Eu vi uma vez a mãe falando assim, olha, eu queria que meu filho fosse astronauta. Aí eu brinco e falo, olha, tem mãe mandando o filho até para a Lua, mas nunca você vai encontrar uma mãe dizendo, olha, eu quero que o meu filho seja vendedor. Eu quero que ele seja empreendedor, eu quero que ele saiba vender. Não, isso nós não encontramos. Mas as vendas, quando a pessoa conhece, quando ela tem a aptidão por querer ir a fundo, ela vai superar de verdade
Hoje tem pessoas hoje que ganham 5, 6, 7, 10 vezes a mais do que qualquer tipo de outra profissão que foi citado anteriormente. Então, vendas nada mais é do que treinamento. Agora, entendam uma frase. Treinar não vende. Olha só, eu trabalho com treinamentos. Treinar não vende. Agora, na hora da venda, você aprende muito a vender. Agora, tente você vender algo, fazer algo, atender algo, sem ter um treinamento antes. É a mesma coisa que um louco, doido, motivado, sem saber o que faz. É uma criança de 15, 16 anos, louca para dirigir uma Ferrari, e o pai dá na mão dela, e ela tudo empolgada, e ela bate na parede. Ela tem a vontade, mas ela não tem a diretriz. Então, vendas nada mais é do que treinamento, estudo, suporte verdadeiro. Suporte verdadeiro é aquele suporte que alguém ama o que faz para passar, para a pessoa amar o que vai fazer também. Esse é um dos resultados inacreditáveis que dá em sua empresa. Você quer mais dica como essa? Você acompanha aqui toda semana, 2 dias por semana você vai acompanhar, vamos colocar os dias, tá? E também nas minhas redes sociais, Rodrigo Moura Palestrante, vamos colocar dica toda semana. E eu quero estar pertinho de você, pegar na sua mão e fazer você superar aquilo que talvez você nunca sonhou. Tá aí, pessoal. Bacana, né? Bacana, muito bacana mesmo. Quero agradecer demais ao Rodrigo aí pela participação, junto aqui comigo no nosso Portal Vitrine. Beleza? 12h27. Muito obrigado à audiência, ao carinho de vocês. Obrigado a essas empresas aqui que acreditam no meu trabalho. Eu, Valério Moreto, me despeço aqui. Volto amanhã, a partir das 11h30, com mais informação, mais notícia a todos vocês. Fiquem com Deus. Tô indo embora. Tchau, gente. Fui.